Cortem as cabeças, envenenem os donos. Meu nome é Eliane e o vídeo de hoje é sobre decapitações, envenenamentos e os brancos no Brasil. Decapitações? Exatamente. E quais as decapitações mais conhecidas da história? Obviamente, as decapitações da corte francesa na Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Bem, a gente vai voltar para a França lá do século XVIII. Basicamente, a gente pode entender a sociedade francesa a partir de uma pirâmide. Nessa pirâmide, a gente tem primeiro, segundo e terceiro estados, tá? Os dois primeiros estados, aqui a pontinha da pirâmide, era clero e nobreza. E o resto da pirâmide englobava todos os trabalhadores e também a burguesia. E esse terceiro estado representava 97% da população da França. Bem, só aí já deu pra ter uma ideia de que a coisa não era muito igual mesmo. Acontece que em 1789 a França vivia crises políticas, vivia crises econômicas, o povo tava passando fome e ninguém tava achando muito legal morar na Cidade Luz ou em qualquer outra cidade da França. Basicamente, a população começou a se revoltar e cobrar alguma coisa por parte do rei, da nobreza e por aí vai. Então, resolveram chamar lá uma assembleia. Só que qual era o problema? Os votos eram 1 para 1. Ou seja, a nobreza e o clero acabavam sempre se juntando pelos seus interesses particulares e o terceiro estado lá sempre ia perder a briga. O terceiro estado, um belo dia, resolveu que não dava muito a fim de aceitar mais aquilo ali e autoproclamou uma constituinte. Começaram ali a criar novas regras para a sociedade francesa. Acontece que junto com essas discussões que aconteciam lá entre os deputados, na Assembleia, a população vai para as ruas, cansada da alta tributação e das condições péssimas de vida, eles começam a cobrar melhores condições por parte do governo, por parte do rei. O que acontece é que não só o rei não entrega essas melhores condições, como coloca o exército em cima das pessoas. As pessoas conseguem se armar, conseguem pegar munições e vão pra cima do exército. E isso começa uma grande guerra pelas ruas de Paris. Uma das coisas que acaba acontecendo nesse momento é as pessoas direcionam as suas atenções para um prédio que era o símbolo do absolutismo francês, a Bastilha. A Bastilha era uma prisão, mas ela tinha uma característica bem própria, ela era uma prisão cheia de presos políticos. Qualquer um negócio. Esses presos políticos eram todos os que ousavam de alguma forma ir contra o regime. Voltaire, por exemplo, foi um dos presos da Bastilha. A população então toma a Bastilha, tira os vigias de lá, matam esses vigias, tomam o prédio, destroem o prédio. A queda da Bastilha é absolutamente simbólica, porque junto com a Bastilha também cai o absolutismo francês. Com a queda da Bastilha e a Constituinte funcionando, vários avanços importantes no que diz respeito a direitos e a formação de um Estado moderno na França acontecem. A mais importante de todas é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é a base do que depois viriam a ser os direitos humanos e é super importante para a gente entender a ideia de uma sociedade dentro dos moldes de democracia, república que a gente vive atualmente. A primeira coisa que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão diz é que todos nascem livres e são iguais em direitos. E isso daí é bem importante pro que vem depois. Mas o rei ainda existia. Ele foi obrigado a assinar a Constituição, mas ele ainda estava ali. E você deve imaginar que ele não estava nem um pouco feliz, né, de ter deixado de ser um monarca absoluto e ter que ficar ali tendo que responder a uma Constituição. O que ele faz? Pede ajuda pros parentes. Acontece que o Robespierre e o exército revolucionário percebe isso. E a rainha e a corte francesa foram considerados traidores, julgados e sentenciados a perder a cabeça. Utilizando essa belezinha aqui, esse instrumento que chama guilhotina, você pode perceber como é que ele funciona, né? Tem aqui uma laminazinha aqui embaixo, coloca a cabeça aqui, né? Enfim. Coloca ali a cabecinha na guilhotina e perde-se a cabeça. O povo da França cortou a cabeça do seu rei. Hoje em dia,
né? Essa história é bem conhecida, isso talvez não pareça ser tanto quanto foi naquela época. A gente tem que pensar que o rei era considerado um enviado de Deus para liderar a população. Um povo que corta a cabeça do seu rei, isso é a clara definição do que é algo revolucionário. Então tá, cortou a cabeça do rei, agora tem uma república, tá tudo bonitinho, né? Então, não tá, porque daí agora começa a outra treta. Jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, o cara que mandou cortar a cabeça do rei, tomam o poder. Só que eles ficam meio paranoicos e eles começam a achar que todo mundo tá querendo tirar eles do poder e ser contra-revolucionários. Principalmente o outro grupo que se forma, que são os girondinos. Jacobinos e girondinos começam meio que a brigar e nesse processo milhares de pessoas são sentenciadas a perder as suas cabeças. Quando eu falei que seriam decapitações, não seriam poucas decapitações, muitas decapitações, milhares de decapitações. A coisa ficou tão caótica que somente uma guerra poderia resolver o problema que acabou se tornando ali. E a França então entra no período chamado de Grande Terror. Acaba que os girondinos ganham, o Maximilien Robespierre acaba sendo sentenciado a, adivinha? Vai adivinhar? Vai adivinhar. Obviamente, guilhotina. Então, Maximilien Robespierre seria a última cabeça a rolar nas guilhotinas da Revolução Francesa. E logo depois disso, o que acontece com os girondinos? Crises. Por quê? Porque crise pouco é bobagem. As pessoas não gostam muito das mudanças dos girondinos e começa a ter um monte de revolta e um monte de crise, um monte de protesto e a coisa começa a não ficar boa de novo para os girondinos. E a coisa continua. Toda essa treta continua até que em 1799 um carinha chamado Napoleão Bonaparte, oficial do exército, resolve dar um golpe, que ficou conhecido como 18 Brumário, e assumir o poder na França. Isso gera uma estabilidade política, né? Obviamente, na sequência outras coisas acontecem, os franceses continuam fazendo treta pelo resto da história, você deve ter visto aí umas comemorações da vitória na Copa do Mundo, né? Mas, né, falando de Revolução Francesa, ela oficialmente termina com o 18 Brumário e o golpe dado por Napoleão. E os envenenamentos? Você falou da Revolução Francesa inteira e ninguém foi envenenado. Não foi mesmo. Na Revolução Francesa, ninguém foi envenenado. Foi, no caso, em uma colônia francesa no Caribe. A colônia francesa de Índias Ocidentais de São Domingos, né, que fica numa ilha no Caribe, no final do século XVIII, era a principal colônia francesa. A mais rica, a mais próspera e a que funcionava mais redondinha. Inclusive, era conhecida como a joia do Caribe. Representava 2/3 do comércio exterior da França e era sustentada com o trabalho de mais de 500 mil escravos vindos da África. Toda essa colônia, as terras e a produção, que era a maior produção de cana-de-açúcar do mundo, eram administradas por mais ou menos 40 mil brancos. Ou seja, olhem essa proporção. 500 mil de escravos, em torno de 40 mil brancos. Só repara nessa proporção. Como a proporção de escravos para brancos era muito, mas muito diferente, acabava que essa colônia utilizava de violência e crueldade extremas para manter a ordem e impedir as revoltas e as insurreições entre os escravos. Sabe-se das mais diferentes formas de tortura e de punições. Realmente a condição de vida em São Domingos, se você fosse um escravo negro, era terrível. Acontece que alguns dos negros de São Domingos eram escravos libertos, ou seja, trabalhadores livres. Alguns desses trabalhadores livres, inclusive, tiveram acesso a escritos e a informações que vinham do mundo civilizado europeu. E o que de mais relevante do ponto de vista ideológico estava acontecendo na Europa no final do século XIX? A Revolução Francesa. E o que de muito importante aconteceu na Revolução Francesa? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tem como primeiro parágrafo, isso mesmo, todos os homens nascem livres e são iguais em direitos. Mas como é que tem escravo, então? Antes mesmo desses negros, né, que são intelectuais ou trabalhadores livres, terem acesso às informações ali da Revolução Francesa, outras lideranças dentro dos escravos já vinham se revoltando. Um dos casos mais importantes era de um escravo negro chamado François Macandal. O François Macandal, ele é uma figura um pouco complicada pra gente analisar historicamente. Sabe-se que ele era um mandinga. Mandingas eram um grupo tribal na África e a religião voodoo
é uma religião ali que tem relação com esse grupo dos mandingas. Então, assim, tem muita uma coisa mística, tem muita questão religiosa por volta dos feitos do Macandal. O que se sabe, né, o que se tem de alguns registros sobre ele, alguns inclusive na literatura e não necessariamente na história, é que ele conseguiu fugir e ele entrava nas fazendas e sabotava as fazendas, né? Sabe-se de ataques a donos de fazendas de cana-de-açúcar. Mas uma coisa é muito interessante. A religião voodoo e os mandingas, eles sabiam mexer com ervas e conseguiam produzir alguns tipos de venenos. Agora pensa comigo. Se você é a pessoa que faz a comida do seu algoz, o que você consegue fazer contra ele? Envenenar a comida dele, né? Então, foi basicamente isso que muitos negros lá em São Domingo começaram a fazer. Eles começaram a envenenar a comida dos donos das fazendas, né? Dos seus chefes, dos mestres, enfim, como você quiser. Tipo, kill the masters. No começo, isso não era uma revolta propriamente dita. E, inclusive, muitos dos donos das fazendas ficaram se perguntando o que tá acontecendo, achando que eram doenças, que eram, inclusive, coisas ligadas ao ocultismo, bruxaria e coisas nesse sentido. O que aconteceu foi que os negros começam a se organizar sem que os brancos percebam, enquanto, inclusive, os brancos estavam preocupados com mortes acontecendo sem uma explicação clara. Em 1791, importante perceber isso, no ano da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inicia oficialmente uma rebelião de escravos em São Domingos. Liderados por um cara chamado Toussaint Louverture, em poucas semanas mais de 100 mil escravos estavam rebelados, conseguiam se armar e lutar contra os donos e os administradores brancos da ilha. O exército não conseguiu conter, a revolta durou ainda mais 3 anos, até que em 1794 todos os escravos, inclusive das colônias, foram libertos em função dos avanços, levando em conta a Declaração de Direitos e também a Constituição. Então tá tudo certo? São Domingo passou a ser administrada pelos escravos e ficou tudo bonitinho? Não. Em 1801, Napoleão envia um exército para São Domingos para restabelecer a escravidão e a posse do território por parte dos franceses. Eles acabam conseguindo prender e matam Toussaint. Ah, então acabou, né? Obviamente o exército do Napoleão ganhou de uma ilhazinha no Caribe. Não, acontece que uma outra liderança chamada Jean-Jacques Dessalines lidera o exército negro que vai para cima do exército francês e vence! Simples assim! Eles vencem. E em 1804, São Domingo se torna independente da França e os escravos, todos libertos a partir de seus próprios esforços. Dessalines então escolhe um novo nome para a ilha, que tinha um nome muito francês e europeu, e então escolhe o nome de Haiti. Haiti, exatamente, o país aonde a única revolta de escravos da história foi bem sucedida. E os brancos no Brasil? Então, se você tem sobrenome alemão ou italiano, tem uma chance enorme de você só morar no Brasil porque aconteceu uma revolta de escravos no Haiti. No início do século XIX, os brancos no Brasil eram minoria absoluta e a gente tinha uma quantidade gigantesca de escravos vindos da África que basicamente trabalhavam em praticamente tudo nesse país. Em 1805, um ano só depois da independência do Haiti, haviam registros de negros desembarcando no Rio de Janeiro com retratos de Dessalines. Exatamente, Dessalines, o líder da Revolução. E isso fez com que a corte portuguesa e, né, as figuras que administravam o Brasil ficassem bem assustadas, porque se deu certo num paizinho lá no Caribe, por que não num país enorme, cheio de escravos? Nos anos seguintes, novos registros de haitianos desembarcando no Brasil começaram a realmente botar medo em Dom João VI. Em 1818, a corte portuguesa resolve então iniciar um projeto para começar a desenvolver fontes alternativas de mão de obra aos negros escravos. E então, Dom João VI então estabelece as regras para a criação das primeiras colônias com colonos europeus não portugueses no Brasil. Nesse mesmo ano, pouco mais de 2.000 suíços fundam Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E então, o pontapé inicial para a fundação de colônias com colonos europeus brancos, principalmente no Sudeste e
no sul do Brasil. Nas décadas seguintes, esse movimento se intensifica e a partir de meados do século XIX, cidades inteiras se formam a partir da vinda de colonos, principalmente alemães e italianos, né? Um dos principais objetivos era que o Brasil tivesse mais brancos. Com mais brancos no Brasil, haveria um reforço por parte desse grupo social e, né, seria mais difícil que uma revolta de escravos causasse tantos problemas no Brasil como causou no Haiti. Os escravos acabam sendo libertos no Brasil só em 1888, né? E acaba que uma grande revolta de escravos nunca aconteceu no Brasil. Mas todos esses eventos, né, deixam evidente como mesmo no século XVIII e XIX, né, as informações, as ideologias acabam se movimentando entre os países e levando e influenciando decisões e mudanças sociais e políticas, tá? Gente, é isso então. Eu espero que tenha dado pra relacionar, né, a questão da Revolução Haitiana, da Revolução Francesa e dos brancos no Brasil. Não esquece de ir lá nas minhas outras redes sociais, que vai ter uns resuminhos de alguns livros que eu utilizo como referência para esse vídeo aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos se você gostou e até o próximo. Tchau!